Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho da Casa do Caminho. A Casa do Caminho fica na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, São Paulo, Brasil. Este momento do Evangelho é o momento de nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus. Então, eu convido a você prestar atenção na sua respiração, procurar se assentar de uma forma mais adequada e pensar, mentalizar a figura do Mestre Jesus, com seu sorriso meigo, seus braços abertos, bem próximo de nós, compartilhando esses ensinamentos. Quem trará as reflexões hoje será o Antônio Celso, que vai dividir essas reflexões que fez conosco. Os ensinamentos do Evangelho nos acompanham por todos os dias, na convivência, nas escolhas, nas palavras, e que tenhamos os ouvidos bem abertos, o coração disponível para receber esses ensinamentos. Na Casa do Caminho, nós temos o nosso mentor da casa, Itaporã, que nos abraça, nos ampara e nos acolhe neste momento. Então, mais uma vez, prestamos atenção na respiração para estarmos preparados para ouvir os ensinamentos de hoje. Que assim seja. Bom, então o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está acompanhando a nossa palestra. É mais um momento de alegria, a gente poder refletir juntos, pensarmos juntos, aprendermos juntos, sempre com base no Evangelho de Jesus. E o nosso tema de hoje é a parábola dos talentos. Essa é uma parábola já bastante conhecida, onde havia aquele senhor que ele dá 10 talentos para um servo, 5 para outro, 1 talento para um terceiro. Ele viaja, depois de algum tempo ele volta, e aquele que tinha 10 talentos multiplicou, devolveu multiplicado. O que tinha 5 talentos igualmente multiplicou, e o que tinha ficado com apenas 1 talento, ele dá a desculpa de que por medo ele escondeu o talento que ele recebeu na terra e restitui ao dono. E o Senhor então chama esse último servo de servo infiel. Ele ordena que se entregue esse talento para aquele servo que mais produziu. Os pontos-chave para a gente compreender essa parábola são: primeiro, talento. O talento era uma peça de ouro, na época muito valiosa, era utilizada nas transações comerciais, e na parábola aqui ela se refere a todas as aquisições e todas as capacidades do ser humano. Ela representa tudo aquilo que a gente já conseguiu realizar ao longo das nossas existências. O senhor da parábola é Deus e os servos somos todos nós, a humanidade. E esse senhor, ele entrega os talentos e depois de algum tempo ele regressa. O que vem a ser esse depois de algum tempo? É o tempo da nossa existência em cada encarnação. E a primeira imagem que vem à mente quando a gente ouve essa palestra seria a da distribuição desigual dos talentos. Um recebe 10, outro recebe 5 e outro recebe só 1. Então, será que esse senhor da parábola teria sido imparcial? Como a gente compreende que é Deus, então de forma nenhuma. Deus é a justiça suprema e nós somos todos iguais perante Ele. Nós fomos criados com as mesmas potencialidades, então para Deus não existem favoritos, não existem escolhidos.
Então, nós fomos criados iguais. Porém, à medida em que a gente vai caminhando o nosso crescimento como espíritos, o primeiro critério que acaba fatalmente nos diferenciando uns dos outros, e a gente sabe que não existem duas pessoas iguais, seja no aspecto físico, seja quanto ao intelecto, quanto à moralidade, não existem duas pessoas iguais. E o critério que nos diferencia é o ponto que nós atingimos em nossa caminhada como seres humanos. Uma vez que Deus concede para a gente a liberdade para que cada um caminhe com os seus próprios passos, dentro do tempo que lhe convém, dentro do tempo que ele consegue trabalhar e a cada um utilizar. Então, dependendo do patamar que a gente conseguiu atingir até o presente momento, é o tanto de recursos, ou talentos, no caso, que a gente precisa e com os quais a gente vai ter a capacidade de trabalhar para a gente realizar os próximos passos da nossa evolução. É por isso que uns conseguem utilizar 10 talentos, outros conseguem usar 5 e outros um talento. Então, eles estão distribuídos segundo essa inteligência suprema de Deus, nosso Pai. De nada adianta você fornecer para um indivíduo, suprir esse indivíduo, com um excesso de talentos sem que ele tenha a capacidade necessária para utilizar esses talentos, ainda mais utilizar para o bem. Ninguém pensaria, por exemplo, em entregar teses de doutorado para uma criança que está apenas iniciando o processo de alfabetização. O melhor para ela realmente são os livrinhos com as histórias infantis e daí ela vai caminhar. Ou então um outro exemplo também bastante didático, considerando agora nós, todos nós, como pessoas adultas. A gente sabe que tem um recurso que os espíritos superiores utilizam com grande frequência, recurso esse que nós encarnados ainda não dispomos, que é a faculdade de se comunicar, a faculdade de ler os pensamentos uns dos outros. Vocês já conseguem imaginar que tragédia que ia ser se esse dom tivesse disponível para nós encarnados no momento em que a gente está, no patamar de aprendizado que a gente está, sem preparo nenhum, né? Então, assim, Deus é muito sábio. Então, Ele ainda não nos concedeu esse talento, porque no momento a gente não saberia usar, em primeiro lugar, e depois é totalmente dispensável. Aquilo que a gente precisa ainda trabalhar no nosso espírito não depende desse talento, não prescinde desse talento, né? Então, quem são esses espíritos que recebem os 10 talentos? São justamente aqueles espíritos mais elevados que voltam aqui para a Terra com as grandes missões de redenção, de auxílio para a humanidade. E por eles serem espíritos muito elevados, quando o Senhor volta depois de um tempo, esses espíritos conseguem restituir para o dono todo o fruto que foi gerado pelo uso correto, pelo uso bom dos talentos que eles receberam. Esses é que são os bons servos que são mencionados na parábola. E a gente? A gente que ainda não se encontra assim tão elevado. Que tipo de talento a gente tem? Como a gente utiliza esses talentos que a gente tem? E será que a gente já está preparado, por exemplo, para ter uma mediunidade tão desenvolvida, tão exuberante, quanto a de um Chico Xavier? Pensando bem, talvez ainda seja muita areia para o nosso caminhãozinho, né? A gente não está preparado para isso. Então, os talentos não precisam ser necessariamente recursos tão especiais, né? Recursos tão diferentes assim. Quer um exemplo? O nosso corpo físico. Um corpo físico sadio,
funcionando direitinho, funcionando bem. É um grande talento que a gente traz nessa encarnação. E é um talento que a gente traz, olha, por anos a fio. Que uso a gente está fazendo desse talento, desse corpo sadio? Será que eu uso esse meu talento apenas para atender os meus interesses? Ou será que eu literalmente eu estendo as mãos para fazer para o meu próximo todo o bem que tiver ao meu alcance? Além de mim, quem mais pode ser beneficiado através desse meu corpo sadio? Então, para todos os talentos, a gente pode se perguntar: qual a finalidade desse talento na minha vida, na minha existência atual, na minha encarnação? Aquilo que eu estou fazendo com esse talento é para o meu crescimento individual ou é para benefício também do meu próximo? Então, a parábola, ela traz para a gente claramente dois tipos de servo: os servos diligentes e os servos negligentes. Os diligentes são aqueles que são operosos, que são zelosos, que são trabalhadores, que sempre se esforçam para fazer o seu melhor. E os negligentes? Os negligentes são aqueles preguiçosos, que sempre têm uma desculpinha, sempre têm uma justificativa para não dar conta do trabalho que foi confiado para eles. Até agora a gente estava comentando sobre o servo diligente, espíritos elevados, espíritos de muita luz, que trabalham em benefício da humanidade. E quanto ao servo negligente? Para esse servo, Jesus termina a parábola com uma repreensão assim até bastante dura. Ele diz: servo mau e preguiçoso. É aquele servo que encontra explicações, que encontra justificativas para não ter sido bem-sucedido. Ele poderia estar muito bem intencionado, mas o que acontece com esse servo? Ele acaba usando o medo como desculpa para ele ter sido tão improdutivo como foi. Então é aquele indivíduo que desperdiça todo, vamos dizer assim, o investimento que Deus fez nessa criatura. Então, a grande questão para a gente é: quais os desperdícios que eu tenho feito dos talentos que eu recebi? E quais argumentos eu estou utilizando, argumentos esses disfarçados de medo, né, para justificar a minha inércia? Para justificar não apenas para os outros, mas principalmente para justificar para mim mesmo que eu não estou usando esses talentos, de forma a que eu não fique com peso na consciência. Eu vou deixar de fazer, mas eu consigo encontrar uma desculpa que satisfaz a mim mesmo, então eu não faço. Ah, mas eu estou tranquilo. A parábola, ela não detalha para a gente um outro aspecto, assim, muito importante. A gente elocubra um pouquinho em cima disso. Mas talvez a atitude desse servo que foi negligente tenha sido alguma coisa que é muito conhecida e muito presente entre nós todos os dias. É a inveja disfarçada de vitimização. Esse servo poderia muito bem dizer: nossa, olha, aquele um lá recebeu 10 talentos, o outro lá então recebeu 5 talentos, e eu recebi só umzinho. Poxa, por que será que Deus fez isso comigo? E nesse instante, o que acontece? A gente para de dar valor àqueles talentos que a gente já tem, aqueles talentos que Deus concedeu para a gente, e a gente passa a contabilizar os talentos dos outros. E a gente passa a contabilizar com inveja. Afinal de contas, a gente só compara, ou a gente se compara, com aqueles que têm mais talentos do que nós. Né? Ninguém inveja quem está abaixo de si. Né? Não invejamos quem está abaixo. A gente sempre olha e inveja quem tem mais, quem está acima da gente. Então é aquela conversa: nossa, eu tenho só um pouquinho de inteligência, minha inteligência é tão curtinha,
Eu até queria ajudar, mas o fulano, o ciclano lá, eles são muito mais inteligentes. Eles são muito mais capacitados do que eu. Então deixa que eles fazem o trabalho que precisa ser feito. Porque como eu tenho pouco conhecimento, eu tenho medo de errar. Então eu não vou fazer. Então são aquelas pessoas que estão sempre se desvalorizando, mas que, na verdade, como disse Jesus na parábola, não passam de pessoas preguiçosas. É o servo preguiçoso. Afinal de contas, ninguém precisa estar totalmente pronto ou esperar para ter 10 talentos para começar a multiplicar os recursos que ele já possui, que ele já tem em mãos, em benefício do nosso próximo. O André Luiz já disse uma vez: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, se a oportunidade bate à nossa porta, é porque nós estamos preparados para realizar essa empreitada, sim. Então, basta a gente ter a disposição para a gente fazer aquilo que nos compete realizar. A gente sabe que toda grande caminhada começa sempre com o primeiro passo. Mas para a gente poder fazer esse primeiro passo, a gente tem que se sentir capaz disso. Então a gente precisa parar de inventar barreiras e colocar mãos à massa, usando esses talentos que a gente já tem. Nem mais e nem menos. Eles estão na quantidade exata. Então a gente tem que confiar na nossa capacidade, confiar em nós mesmos, da mesma forma que Jesus confia na gente. Como aconteceu com cada um dos 12 apóstolos. Jesus sabia muito bem quais eram as dificuldades, quais eram as limitações de cada um dos seus apóstolos. E ele também conhece as nossas limitações. Mas isso não impediu Jesus de pedir a colaboração deles. Da mesma forma que Jesus pede hoje para a gente. Ele diz: segue-me. Então Jesus vai prover tudo aquilo que for necessário e porventura ainda falte para a gente. Jesus não colocaria a gente num trabalho se ele não tivesse a certeza que a gente está pronto, que a gente está amadurecido para isso. Ele não disse para o Pedro: farei de ti um pescador de homens e de almas, não foi? Então o talento da pesca Pedro já tinha. Aquilo que ainda faltava para Pedro seria provido por Jesus no momento adequado. Então, enterrar o nosso talento é a gente dizer: não posso, não consigo. Antes mesmo da gente procurar ir ao encontro daquele que está esperando pela nossa ajuda. E que desculpa a gente vai dar quando esse talento for cobrado de volta pelo seu dono? A gente já viu, pela parábola, que usar o medo como desculpa não é aceitável, né? O sujeito lá alegou medo e não passou, não foi aprovado, ele não passou na prova. Né? Por que medo se Jesus está ao nosso lado o tempo todo? E no final da palestra o Senhor ainda afirma para a ordem que ele determina então retire-se o talento desse que está com um só e entregue esse talento para aquele que tem 10. Porque aquele que tem terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Vejam, não se trata de Deus retirar do indivíduo aquilo que ele mesmo deu, aquilo mesmo que ele mesmo entregou, mas sim do próprio Espírito, que por não saber conservar, por não saber aplicar aquilo que ele tinha, ele regressa ao plano espiritual de mãos vazias, sem ter feito as realizações que dele eram esperadas. Então, o que será que vai acontecer com esse espírito na próxima encarnação? Será que ele vai receber novamente esses mesmos talentos? Provavelmente não. A parábola diz: retire desse aqui e passe para o outro. Então, ele não deve receber esse mesmo talento até que ele se esforce para se mostrar digno de ter esses talentos em mãos novamente.
Isso é um castigo de Deus? De forma nenhuma, gente, de forma nenhuma. Apenas o famoso princípio da justiça, que determina o quê? A cada um segundo as suas obras. Quantas vezes a gente sente falta de algum talento nessa encarnação, porque talvez a gente tenha desperdiçado esse mesmo talento na encarnação anterior. E a gente voltou para essa sem esse talento que a gente precisava. É quando a gente diz, nossa, você vê como o fulano, ele faz a tal tarefa lá com tanta facilidade, ele faz a coisa com tanta naturalidade, e eu aqui, nossa, que dificuldade para conseguir fazer aquilo. Né? Então é evidente que nessas condições, sem os talentos que nós não fizemos por merecer, a tarefa vai ser mais difícil. Mas mesmo assim, a gente não está desamparado. A gente vai contar com outros talentos que a gente saiba utilizar melhor. Outros talentos que, se forem bem utilizados dessa vez, vão permitir que a gente resgate aqueles talentos que havíamos recebido, vamos dizer, de forma imatura. Não estávamos preparados para aqueles talentos. E como é que a gente aprende a usar melhor os talentos que a gente tem em mãos? Compreendendo com clareza a finalidade dessa encarnação. Eu estou aqui para quê? Para satisfazer minhas paixões, para satisfazer os meus interesses individuais, ou eu estou aqui para aprender a ser uma pessoa melhor junto ao meu próximo? Ainda que muitas vezes isso signifique abrir mão, por exemplo, do meu tempo livre. Então é perfeitamente legítimo que a gente tenha na nossa encarnação os momentos de descanso, os momentos de lazer, assim como a gente tem os momentos de trabalho. Cabe, portanto, para a gente priorizar cada atividade. Cabe a gente saber dosar adequadamente uma coisa e outra. A partir do momento em que a gente passa a compreender a importância da encarnação como esse momento único de aprendizado, de crescimento, por meio do serviço ao nosso próximo, aí eu já consigo, por exemplo, renunciar a uma pequena viagem de passeio no final de semana, se bem que agora nessa coisa de pandemia está difícil passear, né? Mas considerando os tempos lá normais, a gente consegue renunciar, por exemplo, um passeio, uma viagem de final de semana, porque neste final de semana eu tenho um comprometimento maior. Eu tenho um comprometimento com a instituição XYZ, onde eu participo de um grupo de assistência e o meu momento de lazer, nesse conjunto todo de coisas, pode ficar para a próxima semana, pode ficar para a próxima quinzena, isso não tem problema. Então, com o passar do tempo, essa conscientização, esse comprometimento, eles chegam num ponto tal que a gente passa a sentir falta desse trabalho. A gente passa a sentir falta da proximidade dos mentores espirituais que cuidam do trabalho, que cuidam da gente. A gente passa a sentir falta da amizade das pessoas desse grupo, um grupo fraterno ao qual a gente está integrado. Então é nessa hora que a vida da gente começa a se modificar. E aquele trabalho voluntário que a gente começou até certo ponto forçando um pouquinho a coisa, né? De forma não muito natural. A gente começou a fazer aquele trabalho voluntário, a gente mesmo se impondo aquela atividade, até de uma certa forma um pouco artificial. A gente se impôs isso por disciplina, por comprometimento. Mas é a hora em que a gente vira a mesa e esse trabalho passa a ser feito motivado pelo amor ao próximo. Amor ao próximo pregado pelo Cristo. Então eu deixo de fazer o trabalho voluntário porque para mim é isso, para mim é aquilo, ou para mim é alguma coisa, e eu passo a fazer o trabalho voluntário porque o Cristo assim nos ensinou. E todos os talentos que a gente trabalhar, que a gente lapidar dessa forma, vão ser conquistas eternas, vão ser conquistas inalienáveis do nosso espírito. Esses talentos ninguém tira da gente. E eles vão estar presentes até de uma forma natural
de uma forma inata na nossa próxima encarnação. É o que a gente percebe nos outros, por exemplo, quando a gente fala: nossa, mas parece que o fulano já nasceu assim. Você já imaginou? Como que ele chegou nesse ponto? Como ele chegou? Como resultado do esforço, do empenho, da dedicação que ele deu a esse talento dele na encarnação anterior. E agora voltou quase que como uma virtude natural dele. E para a gente já terminar, para a gente terminando a nossa reflexão, trazendo um pouquinho essa parábola para o lado da questão espírita, vamos parar um pouquinho para refletir o tanto que nós fomos abençoados, porque nessa encarnação a gente recebeu o talento de conhecer essa doutrina maravilhosa. Essa doutrina que é libertadora, que é esclarecedora. Então, que todos nós sejamos dignos de, quando o Senhor voltar, nós sermos chamados de servos bons e fiéis. Que a gente saiba multiplicar esse talento do conhecimento da doutrina espírita que nos foi dado, que a gente multiplique com disciplina, com amor, com dedicação, com senso de responsabilidade, que a gente possa compartilhar isso que a gente conhece e, sobretudo, ensinar também através dos exemplos para todos aqueles que, como nós, precisam dessa mensagem de luz, de esperança, de reconforto, que a gente reconhece, faz toda a diferença nessa nossa encarnação. Então, que seja esse o nosso grande compromisso, o compromisso de multiplicarmos esse talento abençoado que a gente recebeu nessa encarnação. Para que quando o Pai venha até nós, quando o Pai nos questione, o que fizestes com o talento que lhe foi confiado? A gente possa entregar esse talento, devolver esse talento ao Pai, multiplicado muitas e muitas vezes. Que o Mestre Jesus nos acompanhe, nos oriente, nos inspire, hoje e sempre. Obrigado. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar, doar amor através do nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e muito amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Em especial nesse momento que atravessamos, sustentação a todos os profissionais da área da saúde e áreas relacionadas. Vibramos muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para todos aqueles que ainda não se encontram no caminho do bem. Vibramos amparo e proteção às crianças e aos idosos e discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores, assistidos e obras sociais. Vibramos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades. E para todos os necessitados que agora vêm à nossa mente,
encarnados ou desencarnados. União, fé, paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perdas de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, e é chegado o momento de recebermos as bênçãos que serão derramadas sobre todos nós. E faremos isso com o apoio de um vídeo. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina penetrando do alto de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem,
sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim, agradecemos por todas as bênçãos recebidas e pedimos a permissão do plano maior para, de nossa parte, encerrar o nosso Evangelho de hoje. Desejamos uma boa semana a todas e todos. Que assim seja, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.